Olá a todos, como vocês estão? Nós estamos bem. Nós somos estudantes do IC do AMBO, do curso de Geografia, e trouxemos hoje para vocês uma apresentação que tem a ver com as ações concretas para um futuro sustentável, o papel dos consumidores na redução do desperdício da água. Nós viemos no âmbito da cadeira de Hidrogeografia, mas antes de começarmos com o nosso tema, nós gostaríamos de mandar um forte abraço ao nosso querido professor Pascoal Júnior, que muito contribuiu e nos ajudou para que essa investigação se tornasse possível. A água é um recurso essencial e fundamental para a manutenção e o desenvolvimento da vida cá na Terra. Nós não temos noção, acredito que vocês também não têm noção da quantidade da água que a gente gastou desde a nascença até os dias de hoje. Mas para compreendermos essas causas, vamos ouvir a nossa querida colega Doane. Tudo bem? Tudo bem, Paula? Também estou bem. Muito bem. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre o termo desperdício. Na verdade, um desperdício vai ser o uso inadequado, ineficiente de algum recurso, que muitas das vezes poderia ser usado de uma outra maneira. Estima-se que aproximadamente 50% da água destinada ao abastecimento urbano seja perdida devido aos vazamentos de infraestruturas e usos inadequados. Mas antes de começarmos a falar, teremos que ter em conta quais são as causas do desperdício da água. Colega Eurico, quais são as causas do desperdício da água na nossa cidade? Bem, muito obrigado pela oportunidade apresentada. Este é um tema bastante bem interessante. Dizer que, dentre várias causas para o desperdício de água aqui na nossa cidade do Ambo, nós temos como principais 4. Primeiro, infraestruturas deficientes. Nós temos um problema de deficiência nas nossas infraestruturas, tanto faz o sistema de captação e abastecimento, até no caso que a água chegue até as nossas casas, as nossas torneiras. Nós temos verificado muitos casos em que a água, antes mesmo que chegue nas nossas casas, ela apresenta problemas de vazamento em várias partes da nossa cidade do Ambo, no caso. Este vazamento tem a ver muito com o tempo em que estes tubos, ou seja, o sistema de tubulação da água está já. Muitos tubos que nós temos são do sistema do colono, no caso, certo? E isto tem dificuldade bastante porque quando a água é acionada para que chegue nas nossas casas, ela começa a vazar em diversos pontos e simplesmente passa. Às vezes nem mesmo pessoas podem aproveitar esta água porque já é misturada com lama, já é misturada com lixo, e isto tem sido um grande problema. Um outro problema, ou um outro fator no caso, é a falta de consciencialização da nossa população sobre a importância que a água tem para nós, porque muitos não têm noção do quão é importante este recurso e chegam a usar de forma desnecessária em diversos pontos da nossa cidade, nas nossas casas, na rua. Por exemplo, há muita gente, há muitas casas que utilizam, por exemplo, água potável em grandes quantidades para fazer limpeza em pavimentos. E isso eu acho desnecessário, ainda mais com quantidades elevadas, porque este é um bem que, se bem que é um recurso renovável, um dia poderá esgotar-se por causa das nossas más práticas. Ok, no âmbito das causas que contribuem para o desperdício da água, temos também aquela que tem a ver com o uso inadequado, não é, da própria água em nossas casas, em atividades diárias. Como o meu colega já começou, nós muitas das vezes usamos mal essa água em muitas práticas domésticas. Temos, por exemplo, a lavagem de roupa, temos, exemplo, a lavagem de carros, dos quintais, de alimentos, até mesmo nos banhos. Quando a gente toma banho, muitas das vezes nós usamos uma quantidade de água exorbitante e, como consumidores que usam a água de forma racional, nós temos de ter em conta qual é a quantidade indicada, porque não é necessário, não é, fazer o uso
excessivo deste recurso. Muitas das vezes, para lavar uma pequena fruta, nós acompanhamos isso em muitas casas, a pessoa liga a torneira, coloca a fruta, a lavar quase 5 minutos ali, água corrente, a fruta. Você já parou para pensar a quantidade de água que você desperdiça neste momento? Seria mais fácil colocar uma tigela, uma bacia para colocar a água, depois colocar as frutas, lavar. Se haver necessidade de repassar, coloca-se novamente essa tigela, colher a água, lavar as frutas e assim teremos a contribuir para evitar o desperdício dessa água. Mas, na vossa opinião, não será o pensamento que as pessoas têm de que a água é um recurso abundante, ou seja, temos água em quase todo momento? Temos água nas cacimbas, aquíferos, temos águas das chuvas e também águas das torneiras, ou seja, as águas canalizadas. Muitas das vezes a população acha que por ter bastante água em suas casas, eles podem usar de maneira inadequada. Será que é por isso que não temos a noção de que isso resume-se em um desperdício significativo? Bem, nós estamos a falar do uso racional da água. Então, é necessário que a nossa população tenha este conhecimento de como usar racionalmente esta água. É claro que nós temos muita água. A nossa província, no geral, tem muito deste recurso. Temos muita água, mas nós temos que ter noção da quantidade que nós devemos utilizar diariamente para que a nossa água não seja desperdiçada. Ou seja, apesar de termos muito, é necessário preservarmos. Sim. Por quê? Porque nós temos visto, por exemplo, eu em minha casa, tem cacimba, nós chamamos de cacimba, os poços no caso, e também tem torneira. Quando nós estamos para fazer certas atividades que não precisamos de água potável, nós podemos tirar água no poço. Sim. Por exemplo, nós queremos fazer limpeza na casa de banho, no nosso banheiro, né? Podemos pegar uma bacia, enchê-lo com água do poço, no caso, e podemos fazer limpeza com esta mesma água. Em vez de nós pegarmos água potável que está tratada, tem lixívia e tudo mais, para cloro, no caso certo, e em vez de pegar essa água e deitar no chão para pavimentar, escovar o chão, é melhor utilizar essa água em que? Atividades da cozinha, por exemplo, lavar a louça, atividades que precisam de higienização e desinfestação de objetos, né? Sim. Nós comemos no prato, então devemos lavar o prato com uma água que é potável, bem tratada, no caso. Então devemos utilizar, esta é a luz mais ou menos que devemos dar, né? Devemos ter, não só nós, mas para que todo mundo que habita nessa amável cidade deve ter. Sim, como o colega disse muito bem, devemos preservar a água desde a água canalizada até a água dos aquíferos. Outra questão aqui... E eu acho que essa questão resume-se muito na importância que nós damos a este belo recurso. Sim, sim. Aquela noção que nós temos de que existe muito no nosso planeta, então nos leva a esse tipo de práticas, esse tipo de ações. Exatamente. Mas nós estamos em uma era muito diferente da passada. Sim. Temos atualmente ao nosso redor disponíveis vários recursos, né? Vários sistemas que nos disponibilizam. Então eu acho que ali o que está em maior destaque é a importância que nós damos a este recurso. É necessário que lá em casa, nós aqui que estamos a falar, tenhamos consciência, não é, da importância deste recurso. Sim. Porque é sim recurso renovável, mas se esgotar, como é que nós estaremos? Seremos nós, não é, a passar por grandes necessidades, por escassez, a partir ou através desse mesmo recurso. Muitas das vezes também, dando continuação ao contributo da minha colega, é o fato de que as zonas que estão sendo urbanizadas agora, eles por acaso distribuem águas canalizadas, mas em residências em que não tem pessoas. Do momento, por exemplo, eu vivo no Sassonde, muitas das vezes eu tenho verificado que existem casas em que não tem pessoas, mas porque a água da torneira vem, a água passa sem que haja alguém para desligar,
ou ligar a mesma. E muitas das vezes também por falta de contadores. Sabemos muito bem que aqui na nossa cidade a água paga-se. Pagamos uma taxa para consumirmos água. E muitas das vezes há casas em que não tem contador. E muitas das vezes também esse pensamento de que na minha casa não tem contador, eu não pago a água, resume-se em que devo desperdiçar a água porque no final do mês eu não terei que pagar a água. Até já, meus colegas, então, nós como os consumidores da água, qual será o nosso papel para promovermos um futuro mais sustentável? Ok, nós como consumidores e como principal utilizador dessa água, devemos adotar então estratégias que contribuam para a redução desse mesmo desperdício. Nós podemos adotar a sensibilização e a educação ambiental, não é? Em muitos pontos da nossa cidade, nós temos de ter campanhas de palestras, passar a palavra em igrejas, em escolas, para contribuir então na redução do desperdício deste lindo recurso. Tem também adotar algumas práticas de uso eficiente, não é? Aquelas que nós já explicamos nas causas do uso inadequado nas nossas casas, em atividades diárias. Então nós devemos adotar algumas práticas que contribuam para a redução desse desperdício. Devemos economizar, não é? Ali a questão é essa, economizar. Temos também a boa conservação deste mesmo recurso. Devemos conservar bem este mesmo recurso para evitar N problemas. Estamos aí a falar de doenças, estamos a falar de escassez e outros pontos possíveis. As medidas que nós devemos tomar para reduzir o desperdício de água aqui na nossa cidade do Ambo é reparar as infraestruturas de abastecimento de água nas nossas casas. Estamos a falar concretamente das nossas torneiras. Quando estragar, é necessário mesmo reparar, chamar um técnico para que possa reparar. E quando se sabe, comprar outra torneira e meter outra. Muito bem. E quais são então as ações futuras sustentáveis que vão ajudar ou vão garantir a preservação da água? Algumas ações futuras sustentáveis para ajudar a preservar a água, primeiramente será a consciencialização da população. Eles devem ter em conta de como usar a água de forma adequada, evitando gastos desnecessários. Também uma outra poderia ser a implementação das escolas, ou seja, a escola deveria introduzir programas de educação ambiental para todos os estudantes, de maneira a que eles consigam diferenciar e saber como devem agir com responsabilidade em termos do uso dos recursos naturais. Um outro incentivo também poderia ser a implementação de tubos de abastecimentos modernos, ou seja, muitas das vezes os nossos sistemas de abastecimento são já muito antigos, como os colegas disseram anteriormente, ou seja, dos colonos. Muitas das vezes, se trocássemos estes tubos de abastecimento da água, também seria uma forma de preservar e garantir ações para um futuro mais sustentável. Meu colega vai dar continuidade. Ok, podemos também falar da implementação de políticas adequadas para a gestão do mesmo recurso. Estamos a falar de políticas que possam se adaptar à nossa população para que este recurso seja preservado. Estamos a falar concretamente de aplicação de multas, por exemplo. Há muitas pessoas que usam este recurso de forma desnecessária e de um modo propositário. Então, para que isso não aconteça, é necessário que as autoridades também possam dar a sua mão aplicando multas severas para que este recurso seja quem usar tenha mais consciência, responsabilidade para usar o mesmo recurso. Ok. Em gesto de conclusão do nosso tema, nós gostaríamos de apelar a vocês que façam tudo para usar a água de forma racional, contribuindo assim para a redução do desperdício da água. Da nossa parte é tudo, nós mandamos um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!